Olá galera, meu nome é Francisco Ângelo e você está no canal da Alfran Tecnologia. A videoaula de hoje é sobre como instalar e configurar um servidor de mensagens instantâneas. Qual a finalidade dessa solução, galera? Se você trabalha ou tem um cliente que tem uma empresa que tem filiais e eles precisam se comunicar o tempo todo, o que eles usam hoje? Ou o telefone, uma comunicação rápida, instantânea, ou o Skype. Você instala o Skype lá para os funcionários, cria a conta, né? Só que o problema do Skype é que você instalou o Skype, criou a conta, virou as costas, ele já vai adicionar o vizinho, o namorado, o amigo e vai ficar com conversas paralelas. Você não quer isso, o diretor da sua empresa não quer isso, ele quer um servidor só para uso profissional da empresa, nada particular. Então o que a gente faz? Essa solução seria um servidor de mensagens instantâneas fechado da sua empresa, onde somente os usuários, os funcionários da sua empresa ou do seu cliente vão se comunicar. Não tem como se comunicar com o amigo, com o vizinho. Acabou essa festa, entendeu, galera? No caso aqui, eu vou ensinar vocês a instalar essa ferramenta em ambiente Linux. Ela tem versão para Windows, para Mac, entendeu? Se você quiser em outra plataforma, é só você dar uma procurada no YouTube que tem muita gente ensinando a fazer. No caso, eu vou instalar ela junto com um banco de dados externo, que é o MySQL. Por que eu vou fazer isso? Ela tem uma opção a mais que eu acho muito interessante, que é um serviço de auditoria, onde você ativando esse recurso, essa função, ele armazena todas as conversas de todos os funcionários. Então se você precisar lá na frente fazer uma auditoria, ou ficar sabendo de uma comunicação entre um e o outro usuário, que um falou que fez, outro falou que não fez, e ficou que ele disse e não me disse, você vai lá, entra no servidor e analisa todo o histórico de conversa entre eles e fica sabendo de quem é a culpa. Só que o que acontece? Se você tem muitos usuários, ele armazena todas as conversas, desde o dia que você instalou até hoje. Então isso gera muita informação. Então o que a gente faz? A gente coloca um banco de dados externo para armazenar essas informações. Só que externo, galera, não é num outro servidor, é no próprio servidor. Só que ele é um aplicativo à parte que vai auxiliar a ferramenta de mensagens instantâneas. Essa ferramenta ela tem a função também de um próprio banco de dados interno dela, que é um banco de dados limitado. Se você tem, por exemplo, 10, 20, 30 usuários que vão usar essa ferramenta, não há necessidade de você instalar um banco de dados externo. Eu vou ensinar vocês a instalar das duas maneiras, com o próprio banco de dados da ferramenta e usando um banco de dados externo, para funções onde você tem muitos usuários. Por exemplo, eu tenho um cliente que ele tem uma empresa onde tem 7 filiais. Então, e todo mundo se comunica com essa ferramenta. Todo funcionário tem essa ferramenta instalada no computador, esse cliente, né? E são aproximadamente 250 usuários. Então imagina 250 usuários se comunicando o dia inteiro. Muita mensagem, muita informação. Então é muita informação que ele precisa gravar. No caso eu coloquei uma SQL para fazer essa função. Outra vantagem de você ter uma SQL. Se você for formatar o servidor, sei lá, você instalou essa solução hoje, 3, 4 anos depois, por algum motivo você precisa trocar esse servidor de mensagens instantâneas, só que você tem todos os usuários criados lá, você não quer perder. Ela tem a função de exportar. Você pode usar o próprio, como é SQL, né? Você exporta os usuários e as senhas e importa para o servidor novo. É uma opção interessante. Então vamos lá, galera. Eu já estou aqui no console do servidor. O meu é um Linux CentOS versão 6.4. Galera, não vai entrar no intuito de instalar o Linux, configurar, pôr ele na rede e tudo. Vou partir do princípio que você já fez isso. Tem o servidor Linux rodando na sua empresa ou no seu cliente e você só quer instalar essa ferramenta, essa solução. Vamos lá? Se você não tem muito conhecimento em ambiente Linux, galera, eu recomendo você instalar o CentOS 6.4, que é o que eu tenho aqui. Aí você segue os passo a passo aqui, não tem erro. Agora, caso você tenha um certo conhecimento e você não gosta do CentOS, ou o seu cliente, o seu servidor já é uma outra distribuição, um Debian, um Ubuntu, é só você fazer aqueles ajustes. Por exemplo, quando eu for instalar uma SQL, eu vou usar o Yami, que é um instalador do CentOS. Se você estiver usando um Cent, ou utilizando na verdade um Ubuntu ou um Debian, você troca o Yami pelo apt-get. E aí
você consegue fazer a instalação. Certo, galera? Vamos lá? Eu estou logado aqui no servidor como root. A primeira coisa que eu vou fazer é instalar o MySQL. Então vamos lá. yum install MySQL Server. O que ele vai fazer? Ele vai, no caso aqui, ele vai instalar a versão que está disponível nos repositórios da CentOS 6.4, que é a versão do MySQL 5.1. Está baixando aqui, galera. MySQL Server, versão 5.1, que é disponível nos repositórios da CentOS, né? Ele vai baixar uma lib, ele vai precisar, ele tem uma dependência aqui que é o OpenSSL. Eu dou Y, né? Eu aceito. Ele já vai baixar, vai resolver a dependência, tudo automaticamente. A gente não precisa se preocupar. Está terminando a instalação já, atualizando. Ok, galera, instalado, atualizado. Ok, vamos subir o serviço, iniciar ele. Service MySQLD Start. Ele vai rodar um script pós-instalação. Tranquilo. Aqui, galera, nessa versão do MySQL 5.1, ele necessita que eu crie uma senha para o usuário root. É o root do MySQL, galera, não é o root do Linux, ok? É só você copiar o comando aqui, ele até ensina você a fazer isso, ó. É só você executar esse comando aqui e aqui, ó, no New Password, você colocar a senha que você quer. No caso, eu vou colocar a senha Alfran. Definir a senha, agora eu vou acessar o MySQL. Tudo isso, galera, você tem que fazer localmente no seu servidor, tá? Ou via SSH também. Vou colocar a senha aqui, Alfran. Estou logado no servidor aqui. Agora o que a gente vai fazer, galera? A gente vai criar o banco de dados. É só você digitar o comando que eu vou mostrar para vocês aqui. No caso aqui, o banco de dados eu dei o nome de OpenFire, que é o nome da ferramenta, da aplicação. Você pode dar outro nome, galera, mas eu recomendo você colocar como está aqui. Banco de dados criado. Agora a gente vai setar, né, as permissões para esse banco de dados que nós criamos. É só você copiar do jeito que está aqui. E aí vamos definir as permissões e os tipos de acesso. No caso aqui vai ser acesso somente localhost. Definido, são 3 comandos que você tem que executar aqui, galera. É só você copiar como está aí, ok? Aqui está feito. Vou sair do MySQL. Agora o que a gente tem que fazer? A gente vai baixar a ferramenta. Tenho aqui já aberto no meu Chrome. A empresa que distribui essa ferramenta chama Igit Runtime. Então eu já estou aqui. Eu vou deixar no link aí embaixo do vídeo, galera, para você baixar, tá? Aí chama OpenFire, essa é a última versão deles, 4.1.5. Tem para Windows, para Linux e para Mac. No caso aqui vamos para Linux, aí tem as distribuições. Tem para Debian, ou Ubuntu, né? Tem a versão para você compilar, caso você use um Linux diferente. E tem a versão aqui para Red Hat, que para quem não sabe, o CentOS OS ele é derivado do Red Hat. Então é essa versão que a gente vai baixar. Tem a versão 64 e a versão 32. No caso aqui, se você estiver usando o Linux 32, você seleciona 32. No meu caso é a versão 64. Vou fazer download dele aqui. Já começou a baixar. No caso aqui, galera, eu já baixei ele, já copiei ele para o meu servidor. Então, você vai ter que fazer essa função aí. Você baixa ele aí no seu computador e salva no servidor. Ele já está aqui no meu servidor aqui, ó. Eu salvei dentro da pastinha root. Esse é o nome do pacote que a gente baixou lá do site, galera. OpenFire 4.1.5 x64 RPM. Agora a gente vai instalar ele, galera. O comando de instalação dele é bem simples. RPM -ivh OpenFire. Então você escreve o comando aí, o nome dele, dá Enter. Ele vai fazer a instalação da ferramenta no Linux. É bem rápido, bem tranquilo. Instalou. Agora a gente vai iniciar ela. Service OpenFire Start. Ele startou. Vamos ver se ele está rodando.
Ele trabalha, galera, inicialmente na porta 9090. Essa é a porta de administração em console dele. A partir daqui você não precisa mais dar comando no Linux. Você vai fazer tudo pelo navegador. Então a gente vai acessar o Linux, ó. O IP do meu servidor, galera, é esse aqui, ó. 192.168.12.1, certo? E eu vou acessar na porta que ele está ouvindo aqui, ó. 9090, ok? Então vamos lá. Eu vou abrir outra aba aqui, vou digitar 192.168.12.1.9090. Ele vai vir aqui, ó, que é o setup para fazer a finalização da instalação. Ele fala, bem-vindo ao setup. Aqui você seleciona a linguagem, você pode deixar em inglês, no caso aqui eu vou deixar em português. Português brasileiro, continuar. Aqui o domínio localhost, porque ele é um servidor autônomo, continua as portas de gerenciamento dele, eu não mudo. Porta padrão, porta segura. Dou avançar. Aqui, galera, aquilo que eu te falei do banco de dados. Se você quer usar um banco de dados externo ou interno. Então, se o seu cliente é um cliente pequeno, que tem 10, 20, 30 usuários, você seleciona essa opção aqui, banco de dados interno, e dá avançar. Ele vai criar tudo sozinho. Caso não, que é o nosso caso, o meu caso aqui, o meu cliente é um cliente grande, uma empresa de médio porte. Então eu vou integrar ele com o banco de dados. Então eu clico na opção de cima. Dou avançar, ele vai abrir essa tela aqui. Aqui você escolhe o tipo de banco de dados. Ele tem suporte a MySQL, Oracle, Microsoft SQL, Progress, IBM 2B. No caso aqui a gente vai trabalhar com o MySQL. Ok? Ele já carrega o módulo, né, o driver. E aqui você tem que fazer o seguinte, galera, você tem que apontar aqui, ó, o nome do servidor e o nome do banco. Então você apaga aqui, né, ó, o que está entre colchetes, eu vou colocar o IP do servidor, 127.0.0.1, porque é conexão local, a porta 3306, e aqui, galera, o nome do banco que a gente criou lá no MySQL, OpenFire. Então ficando assim, galera, você tem que deixar dessa maneira aqui, ó. 127.0.0.1, 2.3306, o nome do banco, OpenFire, e esses parâmetros aqui você não mexe, deixa igual. Nome do usuário, lembra que a gente criou a senha do usuário root? Eu vou entrar com o root aqui. Esse root é o root do MySQL, não é do Linux. Lembra que a gente definiu a senha? Eu tinha definido a senha Alfran. Então eu vou colocar a senha Alfran. Esses outros parâmetros não precisa mexer, você clica em continuar. Ele vai se conectar no branco e vai criar as tabelas. Tá feito, galera. Já criou as tabelas lá. Isso daqui é o tipo de acesso ao banco. Se você quiser usar o OpenDype ou armazenar em URL Password, no caso aqui a gente não vai usar. Conexão padrão mesmo. Continuar. Essa parte aqui, galera, é para você criar a senha para o admin do OpenFire, da ferramenta, entendeu? O administrador da ferramenta. Ele dá um exemplo aqui, ele coloca admin@exemplo.com. Eu apago esse exemplo.com, galera. Eu deixo só como admin e crio uma senha. No caso aqui eu vou criar uma senha chamada Alfran. Vou confirmar ela, Alfran, e vou dar continuar. Ele vai criar esse usuário com direito de administrador. Ó, instalação concluída. Bem simples, né, galera? Bem tranquilo. Agora eu vou logar no servidor. Aí ele vem para a tela aqui, usuário, admin, a senha Alfran. Estou conectado no servidor aqui, galera. Ó, servidor ele te dá todas as informações dele. O servidor ativa 3 minutos, né, a data que ele está, a versão dele, tudo certinho. Ó, uso de memória, ele está usando 42 de memória. É interessante você ter memória mediana aí, tá, galera? Ele consome bastante memória se você tem muitos usuários. Então é interessante você ter bastante. E agora, vamos agora, galera, na parte dos usuários. Você pode criar os usuários por aqui, ou você pode criar os usuários pela ferramenta cliente. O que a gente fez agora, galera? Até aqui a gente instalou o servidor de mensagens instantâneas. Legal. Agora a gente vai instalar o cliente, que é o programinha que vai ficar no computador, no notebook, no celular, para acesso. Existem diversas softwares de clientes com suporte ao OpenFire. Tem um site aqui que tem um monte que você possa baixar. É esse site aqui. Eu vou colocar tudo no link abaixo aí, galera. Aí tem aqui, ó, o nome dele e a plataforma, ó, para Android, Android OS, Android, para browser, se você quiser usar via navegador, para Linux,
para Windows, para Linux, para browser, tem vários aqui, galera. Aí você escolhe. Eu uso dois. Eu uso o da própria IGT. Deixa eu voltar aqui, que ele tem aqui para você baixar também, que chama Spark. Esse cara aqui, ó. Esse é o cliente. Eu uso ele é muito interessante, ele é em português, bem facinho. Eu vou usar ele e vou usar um outro. Esse outro aqui, ó, chamado OnTeam. Você pode baixar ele, só você clicar aqui, ele vai te levar para o site e você baixa ele. Ambos são gratuitos. Eu vou usar os dois para você ver eles funcionando. Eu já baixei tanto o OnTeam quanto o Spark. Inclusive já instalei. Isso, galera, você faz na sua máquina Windows aí. Tem para Mac, para Linux também. No caso, qual que é o ambiente aqui, galera? Um servidor Linux e as estações, os clientes, serem todos Windows. Esse é o meu cenário aqui. Então eu tenho ele instalado aqui. Vou carregar ele aqui. Ó. Vou carregar primeiro o Spark. Ó, tá aqui. Você instala ele, a partir do momento que você instalou ele, ele vem assim, galera. Você acabou de instalar ele, ele vem assim. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma conta. Você pode criar por aqui, pelo próprio cliente. Ou pode criar a conta também aqui, no servidor. Você pode vir aqui, ó, criar novo usuário, né? E preenche os dados aqui. Ou você pode vir por aqui. Eu vou fazer por aqui. Depois eu faço pelo outro. Vou criar uma conta chamada francisco.alfran. A senha alfran e o servidor. Ah, desculpa, galera. Você tem que vir em contas, tá? Você clica em contas. Francisco.alfran. A senha alfran. Confirma a senha alfran. E o servidor. Eu vou colocar o IP do meu servidor. Lembra? 192.168.12.1. Eu vou falar para ele criar a conta. Ele vai se conectar no servidor e vai criar a conta. Olha lá, registrando. Ele está checando se o usuário já existe, né? Caso não exista, ele cria o usuário. Ó. Nova conta criada com sucesso. Aí ele já preenche aqui, tá vendo, galera? Aí eu vou dar login. Vou logar no meu servidor. Ele vai fazer a autenticação. Tá aqui, galera. Estou autenticado. Será que está funcionando? Vamos vir aqui. Aí você vem em sessões. Ele mostra os usuários autenticados. Ah, eu estou aqui, galera. Nome do usuário, o software que eu estou usando, que é o Spark, né? Local, status conectado, eu posso administrar. E o meu IP. Se você estiver conectado de fora, ele aparece o IP externo. Ah, eu quero derrubar o Francisco porque ele não pode se conectar agora. Eu vou matar o Francisco. Ó, você clica aqui, derrubar a sessão, pum. Ó, ele me derruba. Aí o Spark, né, ele tem uma função de reconectar. Ele vai esperar 5 segundos aqui, ó. Eu vou me reconectar. Aí, galera, você vai fuçando aí, ele é em português, né? Então ele tem bastante ferramentas interessantes. Estou conectado, estou online. Agora eu vou usar outra ferramenta, galera, para a gente fazer a função. Eu vou usar o OnTeam, que é aquele que eu tinha falado para você. Eu já baixei, instalei ele aqui, né? Eu vou criar um usuário, né? Só que agora eu não vou criar nele aqui. Ele só tem em inglês, tá, galera? A versão do OnTeam. Ele é um pouco... Eu não gosto muito. Eu prefiro o Spark. Mas aí é gosto. Cada um usa um. Eu vou fazer o que, galera? Eu vou criar um usuário chamado Maria aqui no console do servidor. Eu venho em usuários, criar novo usuário. Maria. Maria. E-mail no opcional. Senha Maria. Senha Maria. Criar usuário. Criei. Ó, status do usuário criado. O usuário está offline. Vamos ver se tem aqui. Ó, a Maria não está conectada. Aí eu venho aqui. Usuário Maria. Não, você tem que apontar aqui, galera, o servidor. Você vem aqui, ó, em opções, Action Options. E aqui, ó, no host, eu já até coloquei aqui. Você coloca o IP do servidor. A porta, essa daqui é a padrão 52222. Já tá e salva. Só coloca essas duas opções aí e salva. Aí você vem aqui e coloca o usuário Maria e a senha Maria. E dá login. Aí ele continua aqui. Estou autenticado aqui. A Maria. Vamos ver aqui, ó. Aqui, galera. A Maria, ó. Maria e o Francisco estão autenticados no servidor, né? O IP é o mesmo, que eu estou usando a mesma máquina. Ó, um está usando o Spark e o outro está usando o OnTeam. Ambos estão conectados. Agora eu vou fazer um conversar com o outro. Eu vou vir aqui no meu Spark, contatos, adicionar um novo contato. Ah, eu quero adicionar a Maria. Maria.
no grupo Friends. Você pode criar grupos aqui dentro do OpenFire, tá, galera? Mas eu não vou entrar nesse intuito agora. Ó, o que ele vai fazer? Fica pendente aqui. Ele vai mandar uma requisição para Maria. Tá vendo aqui, ó? Já abriu aqui, ó. Ó, eventos. Aí você clica aqui. E aceita. Ó, aceitei. Agora vou falar com a Maria. Olá. Tá vendo aqui, ó? A Maria já vai para Maria aqui. Aí a Maria responde. Olá. Tá vendo? Ó? Ele fica tudo registrado. Eu imagino que o Francisco, preciso de uma informação. Maria, preciso da nota fiscal do pedido número tal. Aí ela fala, ok, vou mandar no seu e-mail. Ok, fica aqui tudo registrado. Você está vendo, galera, a comunicação entre eles? Ele registra a data e hora. Aí eu fechei. Aí a Maria fala, aproveitando. Ela me chama novamente. Aí vem aqui, opa. Ó, tá vendo aqui, galera? Ó, ele cria um risco aqui, né? Daquela conversa que foi fechada e vai salvando. Você fala, ok. Aí a Maria fala, tem outra nota em aberto no sistema. Pode checar. Aí você fala, ok. Então, essa comunicação entre eles. Você tá vendo, galera? É bem interessante. E aqui você pode transferir arquivo, imagem. Então você precisa mandar uma nota fiscal que você escaneou. Você já copia, né? Você vem aqui, ó, enviar arquivo, coloca e vai direto para ele, entendeu? É uma comunicação instantânea, é bem parecida com o Skype, só que é fechada. Você viu? Eu não posso adicionar outros usuários que estão mundo afora. É bem interessante. Agora eu vou sair. Vou almoçar. Aí, close a conexão. E quit. Sair? Sim. Sair. Vamos ver se saiu. Ó, Maria saiu, ela está desconectada. Mas o Francisco ainda está. Aí você vai adicionando todos os usuários, entendeu, galera? E vai fazendo essa função aí. Ele é uma ferramenta bem interessante. Agora vamos fazer aquela parte da auditoria que eu tinha falado para vocês. Você vem em ferramentas e você tem que instalar esse plugin. Aí você vem em plugins disponíveis e procura o plugin que você quer. Tem vários plugins aqui, galera, vários. Tem uns bem interessantes aqui. Aqui, ó, Monitor Service, monitor de conversa e estatísticas do seu servidor. Aí você vem aqui, ó, e clica no mais, ele vai fazer a instalação do plugin. Ele faz tudo automaticamente, você não precisa se preocupar. É só você aguardar a instalação. Depois que você instala, galera, você precisa sair, parar o serviço e reiniciar ele. É só uma vez, só quando você instala esse plugin. Os outros não precisa. Eu não sei explicar o porquê, galera. Aqui, ó, o plugin já está instalado, tá vendo, galera? Aí você vem em servidor. Aqui, já apareceu a opção aqui, ó, que não tinha anteriormente. Arquivamento. Aqui. Aí você coloca, por exemplo, quero saber o que o Francisco falou. Francisco.alfran. Ele não tem nenhum arquivamento, certo? Porque ele começou a gravar a partir de agora. Aí você tem que fazer os ajustes. Ó, o serviço já vem habilitado. Conversas já vem por padrão habilitado. Então a gente tem que gravar e ativar os ajustes. Aí você marca as opções. Eu marco essas três aqui, né, para ele salvar. Salvar os ajustes. Os ajustes já foram salvos. Vamos ver agora, galera? Eu estou aqui, mas a Maria saiu. Vamos entrar com a Maria. Vou deixar o one time aqui. Vou logar, né? Maria. Ok. Vou chamar o Francisco. Você dá accept aqui. Adicionar. Olá. Ó, já chamou ele lá, tá vendo? Teste de monitor. Será que teve algum teste? Vou ver lá, galera. A gente vem aqui agora. Deixa eu minimizar aqui. Arquivamento. Francisco.
e manda buscar. Ó, tá vendo aqui, galera? Ele já registrou, ó. Aqui o Francisco conversou com a Maria na data do 15 de 8 de 2017. Aí tem aqui as conversas. Como não tem muito texto, é muito pequenininho, não arquivou nada. Então a gente vem aqui em PDF View, ele gera um PDF disso, galera. É bem interessante a ferramenta, tá vendo aqui, ó? É que o texto era muito pequeno. Então o Francisco e a Maria. Na data tem até a hora. E o número, as conversas, tá vendo aqui, ó? Ó, duração foi menos de 1 minuto, né? Porque eu só falei olá. Aí eu falei olá, eu como Maria, entendeu? Só que o Francisco não respondeu. Se o Francisco tivesse respondido, estaria toda a transcrição da conversa estaria aqui. É bem interessante. Se você quiser imprimir, está aqui. Se você quiser baixar esse PDF, ou se não precisa, é só fechar. E vai ficando tudo aqui, galera. Todos os usuários, todos, sem exceção. Aqui não tem como você falar, eu não quero que ele não grave conversas do usuário XY. Não tem. Você ativou essa opção, ele começa a gravar de todo mundo. Entendeu? Então, se você tem uma empresa grande, com muitos usuários, é interessante você estar usando ela em conjunto com o MySQL, como a gente fez hoje na videoaula. Caso não, a empresa é pequena, durante aquela etapa da instalação, você fala que não, você quer fazer banco de dados interno, ele só vai pular de etapa. O que ele vai fazer ali, galera? Na hora que você selecionar essa opção, ele vai pular para a etapa para você definir a senha do admin dele. E é bem tranquilo. Vou fechar aqui, vamos lá no console do servidor. Quando você sobe ele, galera, deixa eu mostrar para vocês mais alguma coisa. Ele sobe esse monte de porta aqui, tá vendo, galera? Cada porta é um serviço, entendeu? Então a porta de comunicação instantânea, caso você precise liberar no seu firewall, é essa daqui, ó, é a 5222 e a 5323. Essas duas portas é a parte de comunicação instantânea. Se você quer habilitar o serviço de transferência de arquivos e imagens, as portas que você tem que liberar é a 7777 e a 70, entendeu, galera? São essas opções. As outras são portas mais de comunicação entre eles. Se você quer colocar um OpenFile se comunicando com outro OpenFile, entendeu? Aí tem essas outras portas que não vem ao caso aqui. Outra coisa que a gente tem que fazer, galera, agora é marcar tanto o OpenFile quanto o MySQL para iniciar durante o boot. Porque assim que você reiniciar seu servidor, eles têm que ser iniciados automaticamente. No caso do CentOS, a gente usa o NTSysV. Aí você procura ele aqui, tem um monte de serviço aqui, você pode até desmarcar serviço que você não quer, que você não usa, né? E a gente procura aqui. Achei. MySQLD, já marquei para ele ser iniciado durante o boot. E a gente vai procurar agora o OpenFire. O OpenFire já está aqui, ó. No caso ele já até ativou. Ele já tem, durante a instalação ele já ativou esse serviço. Mas caso não ative, você ativa esses dois caras. Pronto, quando você ligar seu servidor, ele vai ser iniciado automaticamente. Certinho, galera? Espero ter ajudado. Um forte abraço.